Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor, louvado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó missionário Silva do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus, com a mensagem da fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aos meus amigos, os que ouvem a mensagem da fé, meus amados, nós temos esta mensagem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que podemos reconhecer que devemos olhar somente para Ele. Jeremias, o profeta de Deus, o profeta que levou a palavra, porque a palavra do Senhor era na boca do profeta Jeremias. O Senhor disse a Jeremias que a palavra dele, ele colocaria na boca do profeta. E Jeremias só falava a palavra que o Senhor ordenava ele falar. E pela obediência que ele teve em falar somente o que o Senhor falava para ele, o Senhor deu grandes vitórias para o seu servo, e todos aqueles que ouviram a voz de Jeremias, que era a palavra do Senhor, o Senhor concedeu a vitória. E os que não quiseram obedecer foram presos, foram levados para a Babilônia, e lá aquele sacerdócio que ensinava a mal doutrina, ele viu os seus 2 filhos ser executado ao seu lado, cortado as suas cabeças pelo rei da Babilônia, e ele teve os seus olhos arrancados porque ele não obedeceu a palavra do Senhor que saía da boca de Jeremias. Ele era rebelde, ele queria viver o que ele determinasse que ele vivia. Não podemos querer viver aquilo que queremos, mas sim, se queremos viver para um Deus, sim, viveremos pela palavra de Deus. E Jeremias deixou essa palavra aqui, está em Lamentações. Lamentações é que o profeta Jeremias, no final de todas as batalhas, que Deus deu a vitória, aqueles que ouviu, aqueles que obedeceu, assim o servo de Deus, pelo Espírito de Deus, descreveu e deixou para gerações e gerações, os que creem, os que obedecem, os que creem obedecerá a palavra do Senhor. Está aqui em Jeremias, capítulo 4 de Jeremias, o versículo é o 17, em nome de Cristo Jesus. E olha como é que acontece quando uma nação não olha para o Senhor, olha para si mesmo, olha para o seu socorro, olha somente para aqueles que acham que ele deve ajudar, que ele deve confiar. Em tudo que devemos esperar e confiar é somente em nosso Deus, Jesus Cristo, a qual estamos esperando a volta do Filho de Deus. Aleluia. E ele disse: os nossos olhos desfalecem. Os olhos de quem não espera no Senhor desfalece um dia. Vai perder e não tem mais por onde buscar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esperando o nosso vã socorro, olharemos e atentamente para uma nação que não nos pode livrar. Meus amados, enquanto o Senhor Jesus disse que muitos escândalos iam acontecer, mas bem-aventurados são os que não tiram
os olhos de um Deus tão bom que somente Ele criou o céu, o mar e a terra seca. Ele é o possuidor de todo o universo e que todas as nações estão sobre o domínio de um Deus todo-poderoso. Pois que ouve os que creem em nome do Senhor Jesus Cristo, esses herdarão a paz, esses terão a vitória. E o que olha somente para aqueles que acham que é os famosos, aqueles que olham que acham que tudo aquele pode ajudar. No dia das batalhas você vai perecer. No dia da vinda do Filho de Deus você vai perecer. No dia da vinda do Filho do Homem, quando ele vir, ou quando chegar o grande juízo, que todos vão dar por conta dos que cometeu aqui na face da terra, você vai perecer. Se não olhamos somente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Pai, a qual o Pai enviou o seu Filho para os que desejam, os que querem, que não tirem os olhos, olhamos somente para um que nós pode socorrer. Ele sim, ele nós pode socorrer. Quando passamos a olhar para coisas vãs, o socorro do homem é vão. O socorro do homem, a maior parte, se torna em mentira, se torna em um nada. Mas o socorro de Deus é perfeito. Ele é o Deus que faz as grandes perfeições. E bem-aventurados são os que vivem pela perfeição do Senhor. E eu vou chegar agora em Jeremias capítulo 5, para nós ver a vitória de Jeremias. A vitória do servo de Deus, que obedeceu e que falava somente o que o Senhor mandava ele falar. Tem muitos hoje falando, fala tanto que a alma fica perturbada. Eu quero te dizer, meus amigos, que eu só quero olhar somente para o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Porque eu creio que quando eu oro, Ele ouve a minha oração. As minhas orações sempre são recebidas pelo meu Deus, porque eu creio somente neste nome. O meu socorro não vem do homem, o meu socorro não vem da nação, o meu socorro vem somente do Senhor. Olha o que Jeremias falou aqui no capítulo 5, o versículo 19. Olha o que ele diz. Depois que tudo tinha realizado, depois que Jeremias viu o povo que não obedeceu à voz do Senhor, que foram presos, levados para a Babilônia, muitos foram mortos à espada. O sacerdote perverso que não queria obedecer à voz de Deus, teve os seus olhos arrancados, ainda com seus olhos viu seus 2 filhos ser decepados, ser mortos na sala do trono do rei, e nenhum que esteve com ele pôde livrar ele. Somente o Senhor nós pode livrar. E ele disse, Jeremias disse, Tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Bendito é o nome do Senhor. Ele é o Deus que vive. Ele é o Deus eterno. Jeremias, o profeta, que falava a palavra de Deus, que não teve usurpação de aumentar a palavra de Deus, mas a palavra do Senhor na boca de Jeremias era a verdade. Assim, meus amigos, olha somente para Jesus Cristo e queira conhecer esta verdade. Ele é a verdade. Ele é o Senhor. O seu reino não terá fim. O reino do Senhor permanece eternamente para os que ouvem, para os que obedecem e desejam viver para Ele. E se essa mensagem falar
ao teu coração, compartilha, dá o like, te inscreve no meu canal e assim junto, cada dia nós vamos aprendendo e assim viveremos para um Deus que o socorro dele é presente. Assim devemos viver para ele, porque ele é o Senhor de geração em geração. E todos que creem em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus.